Texto conhecido sobre o juízo de Deus ou o juízo final, não é? Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15, nós iremos ler. Um texto base para o nosso sermão. Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15, assim diz a palavra do Senhor. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, o título do nosso sermão, a certeza do julgamento. A certeza do julgamento. Foi um assunto recorrente na segunda carta de Pedro, que nós acabamos de expor na semana passada, sobretudo no último capítulo, capítulo 3, ele falou exatamente sobre este dia. Ele usa lá dia de Deus, dia do Senhor, dia do juízo, 3 termos que ele usa para se referir a este dia específico, o dia do juízo de Deus, em que toda a humanidade estará diante da sua presença para prestar conta de sua vida. Porque é um assunto que é necessário uma certa ênfase, uma certa recorrência em falar dele, em ensinar sobre ele, em pregar sobre esse assunto. Porque, embora, irmãos, seja verdade e que o mundo todo, de maneira geral, tenha o entendimento de que este dia é real, mas a realidade é que a grande parte, ou a grande maioria das pessoas, vive como se esse dia não existisse. Veja, como eu já tinha falado anteriormente, todo mundo sabe da promessa da vinda de Cristo, embora uns desacreditem, outros duvidem, outros chacotem. Mas a realidade da vinda gloriosa de Cristo para julgar o mundo é algo conhecido por todos de maneira geral, dentre os crentes como também entre os incrédulos. Mas o que mais admira é que, embora as pessoas de maneira geral entendam que existe este dia, que esse dia é verdade, que esse dia é uma promessa pelo próprio Deus, vivem como se ele não existisse. É aquilo que os estudiosos chamam de ateus teóricos e ateus praticantes, né? O ateu teórico é aquele que nega intelectualmente a existência de um Deus, mas o ateu praticante é aquele que tem a consciência da existência de um Deus, de todas essas verdades fundamentais que é ensinada na palavra de Deus e pregada pela igreja, mas vive como se ele não existisse. E o mais escandaloso ainda é que no meio do povo de Deus, no meio da igreja, existem ateus praticantes, que são exatamente estes que professam a fé em Cristo, que creem em Deus, na existência dele, mas vivem como se ele não existisse. Vive como se eles nunca um dia iriam prestar conta diante do Deus Todo-Poderoso, conforme registrado e revelado nas Sagradas Escrituras. Então, por isso, a necessidade e a urgência de a gente sempre tocar nesse ponto, sempre ensinar essa doutrina, sempre falar desta verdade inalterável e certa a respeito da certeza do juízo de Deus, a certeza do dia do julgamento, a certeza do julgamento final.
O mesmo Cristo que veio e morreu pelos pecados do seu povo, virá uma segunda vez para julgar e condenar aqueles que rejeitaram sua obra de salvação. Tudo se resume a isso. O mesmo Cristo que já veio para morrer pelos pecados dos pecadores, especificamente pelos pecados do seu povo eleito, as suas ovelhas, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, deu a vida pelas suas ovelhas. Esse mesmo Cristo, como aqueles anjos falaram para aqueles galileus, né? Porque tu olha para cima, esse mesmo Cristo que tu estás vindo sendo elevado ao céu sobre as nuvens, da mesma forma que vocês estão vendo ele ir, ele também voltará. Agora para julgar e para condenar aqueles que rejeitaram a sua obra de salvação. A oferta gratuita da salvação, conquistada por Cristo na sua cruz. Essa é a verdade bíblica a respeito da certeza do dia do julgamento. Então, a certeza e iminência desse julgamento. As Escrituras, irmãos, declaram que o julgamento vindouro do mundo, através de Jesus Cristo, é certo e iminente. O que é iminente? Repentino. Esse julgamento é certo porque não há nem mesmo uma sombra de dúvida nas Escrituras se isso irá ou não acontecer. É muito clara a Bíblia para falar disso a respeito desse dia de julgamento, desse retorno glorioso de Cristo, para julgar a humanidade. Haverá um julgamento e todo homem, do primeiro até o último, será convocado e julgado. Então imagine isso, desde Adão até o último que ainda irá nascer. Povos de toda raça, tribo, língua e nação, homens ricos, pobres, de todas as etnias e culturas. Imagine os homens mais poderosos que existiram no mundo sendo colocados diante de Deus como um nada para ser julgado. Imagine esses homens que marcaram suas épocas, né? Por suas perversidades. Hitler, Stalin, Mussolini. Homens perversos que mataram milhões e milhões, escravizaram, torturaram, oprimiram. Fora outros que são desconhecidos para nós, os ricos e poderosos do mundo, como o homem mais poderoso do mundo hoje é o tal de Donald Trump, né? Presidente dos Estados Unidos, a maior potência mundial. E muitos outros, irmãos, que nós desconhecemos e outros que nós conhecemos, os jogadores, os atrizes, as atrizes, os famosos, que hoje desfrutam de tanta glória, de tanto glamour, de tanto prestígio por parte daqueles que nada são. Todos estarão diante do Deus Todo-Poderoso para prestar conta, para ser julgado e, se for achado fora de Cristo, então condenado. Porque não há justiça suficiente neles, ou não há justiça suficiente em ninguém fora de Cristo para então ser salvo. Esse julgamento também é iminente, ou seja, repentino, no sentido de que ele pode atingir o mundo a qualquer momento. Em um piscar de olhos, e quando menos esperar, Cristo aparecerá uma segunda vez. Nesse momento, porém, ele não virá para dar a vida como sacrifício pelo pecado, mas para julgar o mundo em retidão e separar seu povo daqueles que se recusaram a acreditar. É por isso que as Escrituras estão cheias de advertências a respeito desse grande dia e da necessidade de todos os homens estarem preparados para encontrar seu Deus. Você está preparado para este grande dia? Você está pronto? Romanos 14, 11 diz assim: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Irmãos, nesse verso 11 aqui de Romanos 14, Deus jura por sua própria pessoa e nome, não apenas que todos serão julgados, mas também que todos dobrarão seus joelhos e reconhecerão tanto sua autoridade para julgar, quanto a justiça do seu julgamento ou do seu juízo.
É importante entender, irmãos, que o julgamento de todos os homens por meio de Jesus Cristo é tão iminente quanto é certo. O julgamento de Deus ser iminente significa que ele pode acontecer a qualquer momento. Essa verdade ela é apresentada claramente também no texto de Tiago 5:9, onde diz: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados. Agora, eis que o juiz está às portas. Veja a linguagem bíblica para a iminência da vinda gloriosa de Cristo, onde se dará então o julgamento da humanidade. Eis que o juiz está às portas. Cristo, o juiz, é retratado aqui como se estivesse às portas, pronto para abrir e passar sem o menor aviso. Essa verdade demonstra a urgência com que os cristãos devem pregar o evangelho aos perdidos e a urgência com que os homens devem buscar a reconciliação com Deus. Você que está aqui nesta noite, pense nisso. Nesse exato momento, Cristo pode raiar sobre a nuvem do céu. E isto mostra a urgência sua de se reconciliar com Deus o quanto antes. Porque aqueles que, no retorno glorioso de Cristo, não estiver já reconciliado com Deus por intermédio da pessoa e da obra bendita de Jesus Cristo, será achado completamente em falta. Será julgado, condenado e lançado no lago de fogo e enxofre. Por quê? Novamente, porque não há justiça suficiente no pecador para o tornar aceito diante de Deus. Essa justiça que é suficiente e a qual é exigida por o Deus que é justo e que pode então justificar o pecador, que é uma justiça perfeita, não é encontrada no pecador, mas é encontrada na pessoa bendita de Cristo, aquele que cumpriu toda a justiça. Aquele que nem sequer na sua boca se achou engano algum. Então a realidade da iminente volta de Jesus e então o juízo eterno nos ensina essas duas coisas. Primeiro, voltado para os cristãos, para a igreja. A urgência ou a necessidade que nós cristãos temos de pregar o evangelho aos perdidos. Lembra de um sermão aqui em Pedro, né? Já na reta final agora, acho que foi o segundo sermão do capítulo 3, em que ele falou que a gente devemos apressar a vinda do dia de Deus. E a gente viu aqui que aquilo significa que existe a responsabilidade e a consciência por parte do povo de Deus de pregar o evangelho a todas as nações, de acordo com Mateus 24. Porque é somente depois que o evangelho for pregado a todas as nações é que então virá o fim. Então, embora exista, algumas coisas ainda para se cumprir, não deixa de ser verdade esse princípio bíblico a respeito da iminência, ou seja, da volta repentina de Cristo a qualquer momento. É um fato que o evangelho deve chegar a todas as nações, mas também é um fato verdadeiro de que o retorno glorioso dele se dará a qualquer momento. Então essa é a primeira verdade, a urgência que nós cristãos ou a igreja deve pregar o evangelho aos perdidos. E a outra verdade é relacionada ou voltada exatamente para os perdidos. A urgência que você, que está perdido, não está salvo, está fora de Cristo, tem de se reconciliar com Deus o quanto antes. Tem de se reconciliar com Deus o quanto antes. Como isso se dá? Duas coisas, arrependimento e fé. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo pela fé somente. E então você será coberto com a justiça dele e reconciliado com o Pai. Algumas descrições bíblicas a respeito do julgamento. Várias descrições da segunda vinda de Cristo e do grande julgamento que se segue são encontradas nas Escrituras. Essas percepções nos dão um vislumbre daquele grande dia que está chegando ao mundo. Agora, é importante observar que quando a Escritura fala do dia do juízo, ela não está falando metaforicamente, simbolicamente.
Está falando de um evento real que trará a história ao seu fim e determinará o destino eterno de todo homem. Então, quando a Bíblia fala que existe um dia do juízo, que Jesus está voltando, que os homens serão julgados, que nesse julgamento será determinado o destino eterno de cada homem, ele ainda está falando de forma metafórica, ou simbólica, ou alegórica. Ela está falando de maneira real. Isso acontecerá. Esse dia chegará. Estamos indo em direção a ele. Então, cada tic-tac do relógio são segundos, minutos, horas, dias, meses e anos a menos. Porque estamos indo de encontro a um fim, a um final, a um estopim, ao clímax da história da humanidade, vamos dizer assim, que é o momento em que todo o ser humano será colocado diante do seu Deus para prestar conta. Então não é de forma metafórica, mas é algo real. Veja alguma descrição da segunda vinda de Cristo e seu juízo sobre cada homem. Mateus 16, 27 diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O título aqui, Filho do Homem, é uma referência ao Messias, ou ao Cristo, lá de Daniel 7. A história da terra chegará a um fim abrupto com a vinda do Senhor Jesus, para julgar os vivos e os mortos. Em Judas, versículo 14, 15, as Escrituras declaram que o Senhor retornará com milhares de seus santos. Naquele tempo, Cristo julgará cada homem de acordo com cada um dos seus pensamentos, palavras e atos. Aqueles que não foram justificados pela fé serão condenados. Então, pense nisso aqui. Cristo julgará cada um aqui presente de acordo com seus pensamentos, palavras e atos. Pergunto: ele encontrará alguma falha em você? Ele encontrará algum pecado em você? É certo que sim, meus irmãos. É certo que sim. E a Bíblia nos revela claramente que ele é o justo juiz, que julgará com retidão, com verdade, com clareza, e não terá por inocente o culpado. Então, a única maneira de nós, pecadores, sermos achados justos diante de Deus no dia do grande julgamento e o dia do juízo final, é se nós estivermos cobertos com a justiça perfeita. E de novo, essa justiça perfeita não é encontrada em nós, porque fica clara à luz da palavra de Deus e pela experiência nossa, experiência humana, de que todos nós já quebramos a lei de Deus e somos achados culpados. A menos que nos apropriemos pela fé da justiça do Filho de Deus, da santidade dele, da pureza dele, da retidão dele, da obediência dele, das obras dele, das palavras dele, dos pensamentos dele, porque foram completamente sem pecados. Mateus 25, do 31 a 33, olha o que diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Irmãos, como foi dito acima, o título Filho do Homem é uma referência ao Messias, ou ao Cristo, de acordo com a profecia de Daniel 7. Não há contradição entre o Filho vindo na glória do Pai e vindo em sua própria glória, pois o Filho é o resplendor da glória do seu Pai. Vemos aqui, como em Mateus 16, 27, que Jesus retornará com uma comitiva de seus anjos, em uma demonstração espetacular de poder e glória.
Essa era a maneira como os reis voltavam das suas batalhas vencidas, não é? Ele voltava cheio daquela comitiva atrás dele, onde demonstrava o seu poder, a sua glória e a sua majestade. Em seu retorno, ele estabelecerá a sua autoridade absoluta. E todo indivíduo, isto é, todo ser humano, de Adão até a última pessoa nascida na terra, será convocada para comparecer perante seu tribunal. Nenhuma nação, nenhuma raça, povo ou indivíduo estará ausente. Todos estarão lá. Naquela época, a grande massa da humanidade será separada em dois grupos distintos. Primeiro, o povo de Deus, que herdará o reino eterno que foi preparado para eles desde a fundação do mundo. E segundo, os iníquos serão enviados para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, isso que vai acontecer naquele grande dia. Haverá uma separação entre dois grupos. Aqueles que foram achados justificados pela fé em Cristo e, portanto, coberta com a sua justiça perfeita, reconciliada com Deus, e entrarão para o gozo eterno que está preparado desde a fundação do mundo para tal, para os tais. E outro grupo será aqueles que serão achados à sua esquerda como cabritos. Estes serão enviados para o fogo eterno. Fogo este que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui se dará, ou então iniciará o estado eterno. O estado eterno. E para qualquer um dos dois lugares em que as pessoas individuais serão destinadas, jamais poderão mudar esse estado. Jamais poderá reverter esse quadro. Bem-aventurado aquele que for achado no livro do Cordeiro. Mas ai daqueles que forem achados em falta. Porque serão destinados para o fogo eterno, em que sofrerá para todo sempre. De forma ininterrupta, sem descanso, sem folga, sem alívio, para todo sempre. Para todo sempre. Agora vejamos o nosso texto base do nosso sermão, Apocalipse 20, do 11 a 15. Veja o que diz a primeira parte do verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Quem é que está no trono? A partir da Escritura, sabemos que tanto o Pai como o Filho sentam-se no trono. Sabemos que o trono é referido como o tribunal de Cristo, de acordo com 2 Coríntios 5,10. E o tribunal de Deus, de acordo com Romanos 14,10. Sabemos que Deus, o Pai, determinou um dia em que ele julgará o mundo com justiça através do homem Jesus Cristo. Atos 17:31. Essa grande revelação diante de nós não está preocupada em fazer uma distinção entre o Pai e o Filho. O Pai determinou julgar todos os homens por meio de seu Filho Jesus Cristo. Sua finalidade é de provar que o confronto final do homem será com o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E, portanto, quem estará no trono para julgar será o Filho. É Deus julgando a humanidade por intermédio do Filho. Ele deu o poder a ele para julgar. Mas, irmãos, o grande ponto disso aqui, daquele que estava sentado em um grande trono branco, é que o homem terá que prestar conta diante de Deus.
O confronto final do homem será com o próprio Deus. É por isso que eu costumo dizer, já falei isso algumas vezes lá no evangelismo na cadeia pública toda quinta-feira, e também quando eu tenho a oportunidade de evangelizar na rua também, e sempre quando eu lembro disso, estou falando sobre esse assunto, eu costumo dizer o seguinte, que o grande problema do homem não é o diabo, é Deus. Você está em inimizade contra Deus, portanto, o problema é Ele. Você não deve temer o diabo, vamos dizer assim. Porque a ideia popular do inferno é o diabo com um tridente atormentando quem lá estão. Mas a realidade é que não. O inferno é Deus em ira, em que o próprio diabo e os seus anjos estarão atormentados pelos séculos dos séculos. O diabo não é o rei do inferno, o rei do inferno é Deus. Ele é o Senhor, o soberano. Foi contra ele que tanto os diabos quanto os anjos se caíram, como também todos os iníquos que serão lançados lá, pecaram, transgrediram, se rebelaram. E é a ele que todos irão prestar contas. Portanto, o seu maior problema, se você está fora de Cristo e ainda não foi reconciliado com Deus, não é o diabo. O problema é Deus. Você precisa resolver as suas contas com Ele. Você precisa se reconciliar com Ele. Você precisa se ajustar com Deus. Porque é a Ele o seu confronto final no dia do juízo. É a Ele que você prestará conta. É com o próprio Deus. É Ele que está sentado no trono para julgar. É Ele. Como o autor dos Hebreus vai dizer, Hebreus 10, 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Parte B do verso 11. De cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A velha ordem do mundo, que foi contaminada pelo pecado e pela corrupção, passará, como a gente viu aqui nos sermões em Pedro. E um novo céu e uma nova terra tomará o seu lugar. Então tudo isso aqui será desfeito e algo novo surgirá. Como eu já falei aqui no sermão de Pedro, existe uma discussão se é algo novo de fato ou se é algo restaurado a partir deste. A posição mais comum e aceita é que é algo restaurado, renovado a partir desse mundo que está contaminado pelo pecado. Será uma espécie de purificação pelo fogo, como lá Pedro vai nos ensinar. Mas, independentemente do que será, se de fato é um novo mundo e uma nova terra, literalmente, no sentido de que tudo isso aqui será acabado, extinguido, e Deus criará algo novo a partir do nada, ou se é algo novo a partir disto já criado, independentemente de como vai ser, eu acredito que será essa segunda posição, é algo novo a partir disto que já foi criado, né? Que já está criado. O fato é que a velha ordem deste mundo, que é completamente imaculada pelo pecado, contaminada pela transgressão, pela corrupção, passará. O céu e a terra passará, menos as palavras do Senhor. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Irmãos, ninguém é tão grande que possa recusar a convocação para comparecer diante do trono de Deus, e ninguém é tão pequeno ou insignificante que possa se esconder. Vou repetir isso aqui. Ninguém é tão grande que possa recusar a convocação para comparecer diante do trono de Deus, e ninguém é tão pequeno ou insignificante que possa se esconder. Todos, sem exceção, estarão lá naquele grande dia. Os grandes e os pequenos, os ricos, os pobres, os famosos e os anônimos.
Todos, sem distinção, sem exceção, todos estarão lá. Desde Adão até o último que ainda nascerá. A outra parte do versículo 12. Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aqueles que recusaram o perdão oferecido pelo Evangelho de Jesus Cristo serão julgados de acordo com as suas ações. O fato da expressão segundo as suas obras ser repetida novamente no versículo 13 é significativo. É como se João estivesse tentando despertar a consciência dos homens para a completa pecaminosidade dos seus atos e a aterradora realidade de que eles serão, sem dúvida, julgados de acordo com eles. Então a ênfase de João aqui é tentar chamar a atenção dos homens, dos pecadores, para a realidade da essência das suas obras. Estão maculadas pelo pecado. E isso traz ao homem consciente e que entendeu a sua condição diante de Deus e que compreende a sua essência pecaminosa, um completo senso de socorro. O homem, quando concebe isso na sua consciência, desce ao coração, ele compreende rapidamente, entende que ele precisa ser salvo por outro. De que as nossas próprias obras não são suficientes para nos justificar diante de Deus, pois as nossas melhores, como diz Isaías 64:6, os nossos melhores atos de justiça são como trapos da imundícia perante Deus. Não serve para nos salvar, não serve para nos justificar, serve tão somente para nos condenar. Porque estão maculadas com o pecado. Uma ilustração para a gente entender isso é que, acho que eu já falei isso aqui um tempo atrás. Felipe gosta muito de pudim. Eu também. Aí alguém prepara o pudim e nos traz. Tá lá o pudim bem douradinho. A calda maravilhosa. E a gente se embeleza com aquilo e de repente a pessoa que nos entregou disse: sabe como foi feito esse pudim? Não, me diga, eu estou doido para comê-lo. Eu estou com a mão mirrada aqui. Eu estava mexendo em esterco de boi, eu estava fazendo alguma coisa, minha mão estava toda mirrada, está doente, está leprosa. E eu bati o leite com o leite condensado assim com a mão, porque eu não tinha nada para bater. Eu não tinha nada para misturar os elementos. E eu achava que ia dar errado, mas acabou dando certo. Vê como ele está bonito, agora se delicie. Pergunta, quem comeria? Quem aceitaria tal pudim, embora tivesse belo? Ninguém. Isso ilustra muito bem as nossas melhores obras. Os nossos melhores atos de justiça. Até parece bem, bonito, aparente diante dos homens. Mas sempre vai estar misturado com a nossa sujeira. Sempre vai estar maculado com a nossa transgressão, com a nossa maldade, com a nossa iniquidade. Veja, até mesmo um prato de comida que a gente dá um faminto, se não for dado pela motivação correta e com o coração reto diante de Deus, ele está completamente imaculado e rejeitado diante do Senhor. É por isso que a Bíblia nos revela, irmãos, que só são boas obras aquelas que são feitas de acordo com a lei de Deus, de acordo com a vontade dele, e outra, pela fé no Filho de Deus. Porque boas obras envolvem não apenas as ações,
mas também a volição e as motivações do nosso coração. As ações externas podem até ser corretas, podem até ser certas, podem até ser justa e honesta, mas se o coração não estiver alinhado com isto, não é aceito diante de Deus. É por isso que o profeta disse que os nossos melhores atos de justiça são como trapos da imundícia. E a única coisa que pode ser considerada por Deus como de fato uma boa obra e aceita por Ele como cheiro suave em suas narinas, são as obras que são feitas em Cristo Jesus. Fora disso, nada será aceito. Tudo está maculado. Então é preciso que estejamos purificados no sangue de Cristo, justificados pela fé nele, coberto com a sua justiça perfeita, e tudo quanto agora nós fizermos ou fazermos, ou a maneira como nós devemos viver pela fé do Filho de Deus. Porque só assim nossas obras serão tidas por aceitos diante de Deus, não para nos justificar, mas para sermos galardoados naquele grande dia, recompensados, não como uma dívida de Deus, mas como um ato da sua graça, da sua bondade, que se alegra e é galardoador daquele que o busca. Porque já fomos feitos seus filhos, já fomos reconciliados com Ele através da fé no Filho de Jesus, no Filho dele, Jesus Cristo. Já fomos aceitos, reconciliados. Por isso, meus amados, rejeitar a oferta gratuita de salvação através do Evangelho por meio da fé em Jesus Cristo é a maior de todas as tolices. É a maior de toda a insensatez. Porque é como um doente que estivesse rejeitando o único remédio que poderia lhe salvar. Que pode lhe salvar. Versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Não haverá lugar para se esconder no grande dia do julgamento. As Escrituras declaram que os homens clamarão para que as montanhas e rochas caiam sobre eles, para que escondê-lo da presença daquele que está sentado no trono, de acordo com Apocalipse 6,16. No entanto, seus pedidos não serão respondidos. Não haverá lugar para se esconder. Não haverá lugar para se esconder. Se você é um típico brasileiro, né? Não se preocupe, irmão. Quando esse dia chegar, eu darei meu jeito. Eu sei muito bem o que estou fazendo e o que irei fazer quando esse dia chegar. Olha, o mundo é grande demais, talvez haverá algum lugar em que possamos nos esconder daquele que está sentado no trono. Não se engane. Não haverá possibilidade para isso. Não haverá lugar para se esconder. Ao contrário, se você morrer ou estiver sem Cristo nesse grande dia, você será um daqueles que clamará: montes, caia sobre mim. Caia sobre mim. Quando você vir raiar sobre a nível do céu com poder e grande glória, o Filho do Homem vindo para julgar as nações. (14, 15). Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse é o fim trágico
de todos aqueles que recusam a vontade de Deus e a sua oferta de salvação através do seu Filho. Esse é o fim trágico. Separação eterna da presença bendita de Deus no inferno. Veja, você não estará separado de Deus, da presença dele, da vista dele. Você estará separado da presença bendita dele. Não haverá graça, não haverá bondade, não haverá misericórdia, não haverá benevolência da parte de Deus para você. Você apenas será objeto da ira e do furor do Deus Todo-Poderoso. Não haverá sequer uma faísca de luz ou de esperança. Não haverá nada de bom lá. E esse é o fim trágico de todos aqueles que rejeitam o Evangelho. Isso não é. Isso faz com que nossa perna treme. Porque vivemos a nossa vida toda. Nos empenhamos, trabalhamos, estudamos, nos qualificamos, buscamos os nossos sonhos, estabelecemos as nossas metas, gozamos dos bens que é provido de Deus aqui neste mundo, nesta terra, nessa vida. Comida, bebida, lazer, família, esposa, o casamento e tantas coisas boas que Deus nos dá nesse mundo. Tanto para justos, crentes, como para injustos, todos desfrutam da mesma forma. Mas a grande maioria terminará com um fim trágico como este. É como aquele tolo rico lá de Lucas 12, não é? Produziu tanto que o seu celeiro já não era mais suficiente, então é que ele disse: derrubarei esses celeiros e construirei outros maiores. Ele enche os celeiros, os maiores celeiros. E então ele clama para si mesmo, para a sua alma: alma, tenha em abundância, come, bebe, folga e regala-te, porque tu tem fartura. E a voz do céu brada dizendo: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens? Para quem será? Veja que tolice é o homem, é o ser humano viver afastado de Deus, é rejeitar a oferta da salvação, é negar e rejeitar a maior das suas necessidades. Perdão. Essa é a maior necessidade do homem. O homem precisa de perdão. O homem precisa de salvação. O homem precisa ser justificado. O homem precisa ser reconciliado com Deus. E o mais assustador é que a Bíblia nos ensina que o homem não tem a capacidade de mudar essa situação e salvar a si mesmo. O homem não tem o poder nem a capacidade de suprir as suas necessidades da alma. Então, Deus providenciou um único meio. Deus fez tudo o que era necessário e suficiente para que pecadores como nós pudéssemos receber a oportunidade e a garantia e o privilégio de ser salvo, de ser perdoado, de ser curado da nossa maior das doenças, que é o pecado. Mas a maioria dos homens olha para isto, o que Deus fez para salvar pecadores, e simplesmente rejeita. E vive como que Deus não existisse. E vive como se um dia ele nunca fosse prestar conta diante do Senhor. Isso é a maior das tolices, meus irmãos.
Não adianta fugir, não adianta se esconder, não adianta negar essa realidade. Todos nós um dia estaremos diante do Senhor para prestar conta. E se você, eu ou qualquer outro ser humano na face da terra, seja rico ou pobre, não for achado em Cristo Jesus, o perfeito, certamente esse será o fim trágico de cada um de nós. Seremos lançados para dentro do lago de fogo. Seremos achados em falta e então condenados. É certo o dia do julgamento, meus amigos. E se fosse hoje, qual seria o seu destino? Se agora víssemos o sinal do Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre a luz do céu, assim como um raio sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. E então, tivéssemos a consciência de que o dia chegou, e que é hoje o dia de prestação de conta. Que destino há de ter a tua alma, como diz um hino da harpa cristã? Que destino há de ter? Onde passarás a eternidade? Se hoje fosse o dia. Veja, isso aponta, e mais uma vez, nós. De cada ser humano. E que necessidade é essa? A reconciliação com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. O perdão, a salvação e a justificação. Que é encontrada única e exclusivamente na pessoa bendita de Jesus Cristo. E que é recebida única e exclusivamente pela fé. Então o que é que você espera? Se arrependa hoje dos seus pecados e creia em Cristo para a salvação da sua alma e para então seres herdeiros da vida eterna. E então recebas o direito conquistado não por você, mas por Cristo, da vida eterna, do gozo eterno, da alegria indizível, prometida e preparado para aqueles que recebem alegremente a oferta gratuita da salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, creia nele, confie nele, porque ele é a única esperança de salvação de todos nós. Porque há um dia em que Deus há de julgar o mundo através de Jesus. Amém.